Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Fechamos hoje o diagnóstico aos primeiros 2 anos de mandato do Executivo Municipal de Setúbal. André Martins, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, é por isso o nosso convidado de hoje, depois de por aqui terem passado os representantes das outras forças políticas com assento no Executivo, os vereadores Fernando José pelo PS e Sónia Leal Martins pelo PSD. Boa tarde, Sr. Presidente. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite e começo por lhe perguntar se estes 2 primeiros anos de mandato, com maioria relativa, foram mais difíceis do que aquilo que esperava quando assumiu a presidência da Câmara Municipal de Setúbal. Boa tarde a todos que nos ouvem através da Popular FM. Muito obrigado pelo convite. A gestão municipal e, no caso de um concelho, uma cidade como Setúbal, naturalmente que são sempre ações e, portanto, responsabilidades crescentes, acrescidas, porque o poder local é isto mesmo, é uma dedicação, é uma atenção permanente sobre o que acontece, e nós temos como visão estratégica para o município de Setúbal investimento na qualificação do território, no sentido de haver atratividade para quem nos visita e para quem quer investir. É uma forma de estar aqui no poder local em Setúbal e que tem dado ótimos resultados. Nem tudo corre bem, mas é verdade, mas no global eu acho que os setubalenses e os azeitonenses têm avaliado muito positivamente aquilo que tem sido esta estratégia. E, por outro lado, também, quem nos visita é em crescendo, os dados estatísticos demonstram, e quem também quer investir. Os resultados também que estão aí, dos números que tenho divulgado, de acordo com os dados que eu tenho através do Departamento Urbanístico, não é? Também são bastante significativos. Naturalmente que, para conjugar tudo isto com orçamentos sempre muito limitados, porque são sempre todos os orçamentos são muito limitados, naturalmente que a situação não é fácil. Nós em 2021 fomos confrontados com uma situação financeira da Câmara Municipal muito complicada, uma dívida portanto, bastante acentuada, e, portanto, isso limitou-nos na nossa possibilidade de iniciarmos esse projeto e esse programa de investimentos. Isso é uma crítica ao anterior Executivo, que era da mesma cor, CDU, liderado por Maria das Dores Meira? É a realidade da situação. Como se sabe, nós, ao longo destes mandatos e desde praticamente 2009, o investimento tem sido constante e, em muitos casos, em substituição das responsabilidades que o Poder Central tem. E, portanto, naturalmente que os orçamentos vão, portanto, sendo sempre limitados. O que aconteceu foi que, no final de 2022, recebemos das Águas do Sado, portanto, cerca de 12 milhões e meio de euros, e nós decidimos pagar a dívida da Câmara Municipal. E isso permitiu-nos libertar a capacidade de endividamento e, portanto, de nós podermos avançar em definitivo para o investimento que é necessário sempre fazer. E é isso que nós temos anunciado agora, depois, portanto, do final de 2022, temos anunciado, de facto, os projetos que temos em carteira e que são conhecidos e que, portanto, apontam para valores bastante significativos. Já lá iremos aos investimentos em concreto mais à frente, mas antes deixe-me confrontar-lhe, até porque acabou por ser visado pelos seus opositores. Uma das críticas apontadas às gestões CDU pelo PS é de que não têm cumprido os compromissos que assumem com a população, em que são dados exemplos dos projetos Macau Legend ou Cidade do Conhecimento. Estes projetos estão mortos, por assim dizer, sem querer ferir suscetibilidades com o adjetivo.
Sabe que nós vivemos em democracia e a liberdade de opinião e de afirmação é livre, não é? E, portanto, agora, há um comentário a fazer. Quem não tem mais nada para dizer, cinge-se e traz para a opinião pública situações que estão ultrapassadas, que é do conhecimento de todos. Esses projetos não são da Câmara Municipal, são projetos privados que foram apresentados à Câmara Municipal e, naturalmente, quando são apresentados, se os projetos vão de acordo com aquilo que é o desenvolvimento do Conselho, naturalmente que nós anunciamos esses projetos no seu desenvolvimento. Se a iniciativa privada toma decisões de não avançar com esses investimentos, naturalmente que a Câmara Municipal não pode ser acusada de ter anunciado esses investimentos e depois não os fazer. Não depende da Câmara Municipal essa responsabilidade. Portanto, quem faz esse tipo de afirmações, naturalmente, é porque não tem mais nada para dizer. É demagogia? É demagogia, é pior que isso, não é? É enganar as pessoas, não é? Porque é de facto disso que se trata. Toda a gente sabe que esses dois projetos são projetos da iniciativa privada, que foram apresentados à Câmara, foram divulgados pelos próprios responsáveis, pelos promotores, e que depois tomaram outras decisões. E, portanto, qual é a responsabilidade da Câmara Municipal nisso? Não se pode atribuir responsabilidades à Câmara Municipal nisso, não é? Agora, quem não tem mais nada para dizer, de facto, agarra-se a isto. Isso é muito grave, por parte de alguém que quer ser oposição responsável. Apresentou o maior orçamento municipal da história do município, da autarquia, para 2024. Podem esperar os tubalenses em termos de execução deste orçamento, uma execução consentânea com a grandeza deste orçamento? Os orçamentos refletem a atividade da Câmara Municipal e, portanto, só para dar uma ideia, nós neste momento temos perto de 2.500 trabalhadores na Câmara Municipal. E, portanto, isso resulta da transferência, em grande parte, da transferência das responsabilidades na área da educação para a Câmara Municipal, com a vinda de todos aqueles trabalhadores, não é? E, portanto, isto significa que, para além dos salários que são pagos a esses trabalhadores, isto significa também que o funcionamento da Câmara tem custos muito acrescidos. E estamos a falar de 50% deste orçamento é para salários e funcionamento da Câmara Municipal, no sentido de criar as condições para a Câmara Municipal dar resposta àquilo que são os seus compromissos e as suas responsabilidades enquanto poder local. E, portanto, por aqui se tem a ideia, ou fica com a ideia, que os orçamentos crescem e, portanto, 50% deste orçamento é exatamente destinado a essa coisa. Isto dá-nos responsabilidades acrescidas, portanto, em criar estas condições de emprego no Conselho de Setúbal para todos estes trabalhadores e portanto, depois o que é que nós temos? Temos o investimento, não é? O investimento. Nós temos duas componentes de investimento. Temos, em termos de PRR, somos o município do país, além de Lisboa, que tem maior captação de fundos de investimento do PRR em Portugal. Então vamos ao investimento. O que espera concluir até o final do mandato com toda essa capacidade de sucesso nas candidaturas ao PS? Sim, mas vamos ver. Estamos a falar da habitação. Da habitação. PRR, habitação. Neste momento temos 103 milhões de euros adjudicados para obra. E, portanto, na requalificação do património edificado municipal. Sendo Setúbal um dos municípios mais avançados neste domínio, até mesmo em termos nacionais. Em termos nacionais, de acordo com as estatísticas, nós somos o segundo município, a seguir a Lisboa, com maior capacidade de atração e de investimento do PRR. Essa é das estatísticas, os dados não são nós. Temos mais 5 projetos que estão em candidatura.
não é? Ou seja, mais 5 bairros com edificado municipal que estão em candidatura para serem aprovados. E, portanto, falamos de 103 milhões de euros já adjudicados e estamos a falar de mais 75 milhões para estes 5 bairros que estão em candidatura em apreciação para, portanto, depois poder-se fazer a adjudicação. Depois, também em termos de habitação, nós temos também uma visão estratégica e um planeamento, não é? E objetivo, porque assim, não há habitação, não é só em Setúbal, é um problema nacional, sobretudo nas áreas do litoral, mas Setúbal tem esta avaliação e tem proposta. E, portanto, nós temos a terminar projeto, não é? Estamos a terminar projeto para lançar concurso de 500 habitações, não é? Da iniciativa do município para serem colocadas em renda apoiada. Não é? 500 habitações. Entre construção e reabilitação? Não. Isto é construção nova. A reabilitação nova foi aquela que eu referi há pouco. Isto é construção nova. Não é? 500 fogos da iniciativa municipal para colocar em renda apoiada. Temos também, na parceria com o IMIRU tem 900 fogos para colocar, construção nova, para colocar em renda acessível. Não é? E a ACM, que é uma empresa, uma organização do terceiro setor, tem mais 80 fogos para colocar em renda acessível também. E também tem o município a iniciativa de um processo contratual com uma empresa para construir 168 fogos para venda a custos controlados. 168? 168 fogos, novos fogos, para colocar no mercado em venda a custos controlados. Já vamos aqui em mais de 1.500 fogos. Mais de 1.500 fogos. É obra. É obra. Mas a par disso, já agora para vermos o panorama todo da habitação, nós temos 860 fogos que estão licenciados neste momento, que estão em construção pela iniciativa privada. São cerca de 200 milhões de euros. E, portanto, estão em construção. Isto significa que dentro de 2-3 anos, não é? Isto também é faseado, designadamente a parte da iniciativa privada, eles têm uma programação, não é? Conforme também a penetração no mercado, mas isto significa que dentro de 2-3 anos Setúbal terá uma capacidade de oferta de habitação para os vários estratos sociais e camadas sociais. Isto é planeado, isto é programado. Naturalmente, contamos aqui com os nossos parceiros da iniciativa privada que, como sabe, desafiámos no final de 2022, tendo em conta os investimentos privados e a vinda de trabalhadores para o município de Setúbal, no sentido de eles iniciarem a sua construção dos projetos que tinham no urbanismo, para que os trabalhadores não venham para Setúbal e depois tenham de ir à procura de habitação fora do município de Setúbal. Os investidores corresponderam, e aí estão os dados, 850 fogos. Todo este número, todo este bolo de habitação, se assim pudermos chamar, será suficiente, tendo em conta o conhecimento que tem do diagnóstico realizado, até quando da elaboração da estratégia local de habitação, para dar resposta praticamente à totalidade das necessidades existentes no concelho? Sim, neste momento nós pensamos que é preciso também termos a ideia de que isto não cresce sempre, não é? Nós sabemos, até da história recente, que há retrocessos nestes processos, não é? Neste momento nós estamos convencidos que para os próximos 10 anos que temos uma oferta que irá de encontro às necessidades do crescimento populacional no nosso concelho. Felizmente, podemos falar de crescimento populacional no nosso concelho. Tem vindo a acontecer e irá continuar a acontecer pelo menos por mais alguns anos. E, portanto, este é o investimento em termos de habitação. Mas nós temos também o outro investimento municipal,
não é? Que são na ordem dos 30 milhões de euros de empréstimo de médio e longo prazo, não é? Que foi a tal libertação do pagamento da dívida que fizemos, que nos permite fazer empréstimos a 20 anos para podermos gerir esse investimento. Mas que esses 30 milhões de euros de investimento municipal também trazem associados candidaturas e também algumas ao PRR, não é? E, portanto, nós estamos a falar do investimento global da iniciativa do município da ordem dos 50 milhões de euros, não é? E, portanto, distribuído por todas as freguesias do concelho. E aí eu gostava de destacar, naturalmente, as questões das acessibilidades. Nós estamos a falar de um investimento significativo na requalificação da Avenida dos Ciprestes, estamos a falar da qualificação da estrada da Mitrena, que está em obra, está em desenvolvimento, não é? Para referir apenas dois exemplos significativos, não é? Estamos também a falar de várias intervenções de requalificação do espaço público, porque é necessário sempre continuar a investir aí, mas temos investimento significativo na área dos equipamentos culturais. Estamos a falar de um auditório cultural polivalente em Azeitão, que arrancará a obra ainda este ano. Estamos a falar da Biblioteca Municipal, finalmente, era um projeto que há muito tempo nós tínhamos em carteira, no sentido de ver se haveria financiamentos comunitários para as bibliotecas. Infelizmente, para a área metropolitana de Lisboa não há esses financiamentos. E a intervenção na Praça do Brasil? Também? A intervenção, sim, eu referi a alguns mais emblemáticos, o caso da Avenida dos Ciprestes, mas naturalmente que a Praça do Brasil já está em obra e, portanto, também estará concluída até antes do final deste ano. Mas na componente cultural, estava a falar do auditório, o polivalente cultural em Azeitão. Também da nova biblioteca no Largo José Afonso, da requalificação da Casa Luísa Todi. São exemplos, não é, significativos e emblemáticos no concelho de Setúbal. Mas também na área do desporto, de investimento municipal. Também na área do desporto. Nós temos um desenvolvimento desportivo no nosso concelho desde 2016, que participámos na Cidade Europeia do Desporto. Temos uma dinâmica desportiva das nossas coletividades, com naturalmente o apoio e a dinâmica também dos serviços municipais, de uma grande procura, de um grande desenvolvimento na área desportiva. E então nós temos como investimento municipal a construção de um pavilhão desportivo na Manteigada, reforçando ali a capacidade de oferta que já existe ali na Manteigada. Depois, um pavilhão desportivo, finalmente, municipal, em Azeitão. Não é? Em Azeitão existe dois pavilhões que são de duas coletividades que têm uma dinâmica muito grande, que é reconhecida e que estão que não conseguem integrar mais pretensões, e portanto nós achamos, falando com as coletividades, chegámos à conclusão que havia a necessidade de fazer ali um investimento municipal e construir ali um pavilhão desportivo no sentido de a procura poder ser absorvida ali. Depois temos ainda um investimento de 2 campos de futebol, fundamentalmente destinados à formação. De um lado da cidade, no Viso, o Campo das Pedreiras, e o outro nas praias do Sado, portanto, no outro extremo do concelho, não é? Exatamente para poder aglutinar ali a oferta nestes domínios da procura desportiva. E, portanto, só para dar aqui uma amostra do que são os cerca de 50 milhões de investimento. Temos também na área de educação, não é? Vamos construir, vai iniciar em obra, talvez lá para maio, um novo centro escolar Barbosa do Bocage, no centro da cidade, no sentido de que possa haver a chamada escola a tempo inteiro, não é? Com pré-escolar e com ensino básico, não é?
E, portanto, isto são grandes investimentos e investimentos que apontam naturalmente para o desenvolvimento, a qualidade de vida do nosso concelho. São as apostas que nós temos. E são para nesse caminho que nós concluir ainda neste mandato, ou nem todos, ou somente uma parte? Bom, nós vivemos tempos muito difíceis nesta questão da contratação. A administração pública tem procedimentos que são necessários garantir. Nós lançamos concursos e alguns deles ficam desertos. E, portanto, é provável que alguns destes projetos só estejam concluídos no final do mandato, ou alguns até passado o final do mandato. Isso não é problema para nós. Porque para nós é a avaliação que nós temos do território, das necessidades, da tal qualificação do território para a atratividade. Esse é que é o nosso foco. E como eu já disse, né, nós só podemos começar a desenvolver esta visão e ver onde é que nós poderíamos investir a partir praticamente de 2022. E quanto ao investimento privado, chegou a avançar um valor de 3 mil milhões de euros. O PS tem dúvidas e na última entrevista a Fernando José acabou por apelidá-lo de Senhor Milhões. Está garantida esta ordem de grandeza de investimento para Setúbal? Como é que responde ao vereador da principal força de oposição na Câmara Municipal? Eu não tenho de responder ao vereador, eu respondo à população do concelho de Setúbal, de setubalenses e azeitonenses, porque foram eles que nos elegeram e é com eles que nós temos essa responsabilidade. O que nós fazemos e damos conta de um valor de investimento privado superior a 3 mil milhões de euros tem a ver com investimentos. Vários deles já foram tornados públicos, que estão em apreciação, designadamente estes investimentos, uma boa parte deles, e os mais significativos, têm esses processos de avaliação de impacto ambiental, etc., passam por essas fases. Dependentes da tutela, como é sim, habitual. Claro, dos pareceres, da avaliação do Governo Central, não é? Por exemplo, nessa área do ambiente, por exemplo, numa reunião que eu tive com o Sr. Ministro do Ambiente, disse-me que os projetos que estavam em avaliação, que estavam bem encaminhados, não é? E, portanto, esses projetos são coisas. O projeto da Aurora, um projeto do hidrogénio verde, um outro grande projeto, os investimentos que a Navigator está a desenvolver na requalificação e até da melhor capacidade energética de energias alternativas no processo de produção. Estamos a falar da maior empresa de papel ibérica e, portanto, um conjunto de outros projetos. Também numa iniciativa exatamente que eu já referi com os promotores imobiliários, em que esteve presente a administração portuária, a SAPEC e não falha-me agora o nome portanto, a entidade que tem a gestão dos investimentos estrangeiros em Portugal, e que essas entidades identificaram exatamente esses investimentos nos seus territórios. Nós estamos a falar da área industrial, que fica na SAPEC e na Mitrena, da área exatamente industrial também fica em toda a área de expansão da APSS, não é? E também lá no Blue Beast Park, não é? E, portanto, esses valores não são, embora esses projetos estejam em apreciação na Câmara Municipal e estão em consulta nos vários ministérios, eu tenho essa informação, mas essa informação também e tem sido divulgada por estas três entidades que são reconhecidas. Isto não quer dizer que algum desse projeto possa ficar pelo caminho, mas isso é o resultado, não é, de consequências, de situações que nós não controlamos. Agora, que os projetos estão ali, que eles continuam ao longo destes 2 anos em desenvolvimento, nas apreciações das especialidades. Eles continuam lá e, portanto, nós temos essa avaliação, valor superior a 3 mil milhões de euros. Com impacto económico, lá está, naturalmente, e social. Naturalmente, criação de emprego, não é? Criação de riqueza. É uma aposta.
Quando falamos da atratividade do nosso concelho, naturalmente que estamos a falar exatamente da criação dessas condições. O nosso objetivo é sempre ter as nossas populações com as melhores condições de vida. A reflexo da dinâmica do trabalho feito pelo Executivo junto das entidades e também no território para ganhar essa atratividade. É verdade. É uma resposta também àquilo que afirma o vereador do PS. Não, eu não tenho de responder. Eu falo de coisas práticas, do dia-a-dia, das nossas preocupações, das nossas reflexões e da forma de ultrapassar problemas e de criar oportunidades. Nós temos uma ótima relação com a administração do Porto de Setúbal. Por exemplo, fala-se muito da Marina. Pode ser assim, a Marina, a Câmara Municipal é um parceiro da administração do Porto de Setúbal na questão da Marina. Agora, a iniciativa é da administração do Porto de Setúbal, não é da Câmara Municipal de Setúbal. Quando falava nestes investimentos privados, incluía-se a construção da nova Marina? Não está incluído, até porque é um processo que ainda não chegou a esse ponto de saber que orçamento é que nós estamos a falar. Não é? Que investimento, embora haja números, mas portanto, só quando nós tivermos um projeto, não é que nós podemos orçamentar, não é? E saber de que valor estamos a falar. Naturalmente que há valores, mas não inclui esse investimento. Falou na administração do Porto de Setúbal, também na ICEP Global Parques, falava na cooperação, na parceria, podemos chamar parceria com o município. Claro. Como é que estamos hoje em dia nesse relacionamento, nessa relação que podemos apelidar de simbiose na procura de desenvolvimento e sustentabilidade para o território sadino? Estamos nesses, como eu referi, esses projetos todos situam-se, porque assim, os projetos industriais só se podem situar, ou de empresas que precisam de ter licenciamentos especiais, não é? Só temos 3 territórios em Setúbal. Temos o Porto de Setúbal, a expansão do Porto de Setúbal, como se sabe, a APSS está a apostar nisso, na expansão do Porto de Setúbal, e portanto a instalação de empresas aí da área industrial, da área marítima, portanto, ou seja, também da circulação da chegada de mercadorias ao Porto ou exportação, essas empresas situarem-se aí. Temos o Parque da Mitrena, um parque industrial, é o único parque que nós temos em Setúbal e, portanto, as áreas industriais são canalizadas para aí. As outras empresas, não é, que precisam então desses licenciamentos especiais, situam-se fundamentalmente lá no Blue Biz, no parque que é gerido pela ICEP, não é? E, portanto, estes são os grandes investimentos que nós temos. Temos, como eu já referi, esta questão da construção, do imobiliário, que, portanto, os tais 860 fogos, um investimento que há de rondar os 200 milhões de euros. Estes são os investimentos que nós temos. Temos também investimentos na área do turismo. Não é? Temos 264 camas em construção e 75 apartamentos turísticos também em construção. Isto também dá a ideia da dinâmica que Setúbal tem para o futuro. Eu participei a semana passada na Fitur, na representação do pavilhão de Setúbal na Fitur em Madrid. Bom, foi um êxito, não é? O senhor embaixador de Portugal não se cansou de elogiar, não é, a forma como Setúbal se apresenta numa feira daquelas internacional, em que tem os países representados, não é? Portugal também estava através do turismo de Portugal, mas Setúbal tem um pavilhão próprio. A senhora presidente da entidade regional de turismo de Lisboa fartou-se de elogiar a Câmara de Setúbal pela forma como orienta naturalmente o turismo e, portanto, a captação de turistas para Setúbal, com uma orientação muito dirigida a determinados setores de atividade para vir em Setúbal,
para que nós não podemos ter aqui um turismo de massas, porque senão isso pomos em causa exatamente aquilo que é a mais-valia que nós temos, são as nossas paisagens, o nosso património natural e, portanto, o nosso espaço qualificado. E, portanto, isto é orientado para determinados setores que vêm aqui e por isso é que este investimento na área do turismo também está a acontecer no nosso território. Muito bem. Uma das questões mais polémicas neste mandato tem sido a do estacionamento tarifado. Muito já se escreveu, muito se disse. Em que ponto estão as negociações com a Data Rede? Olha, esse como sabe, é um contrato pesado, são 40 anos e, portanto, é um contrato pesado e que tem de ser avaliado com muita ponderação, no sentido também de defender o interesse da Câmara Municipal como parte deste contrato. Não é? Eu acho que é importante dizer às pessoas, aos cidadãos de Setúbal, o seguinte: eu trabalho na administração pública há 40 anos. E assumi para mim que a defesa e a promoção do interesse público é fundamental na minha responsabilidade enquanto responsável autárquico. E dou um exemplo. Em 2016, eu achei que eu acompanhava o contrato de concessão das Águas do Sado e achei que tinha chegado ao limite, não é? O pôr em causa o interesse público daquele contrato. E coloquei esta questão ao Executivo então. Bom, houve um entendimento e eu pedi a escusa de continuar a acompanhar o contrato, da responsabilidade direta no acompanhamento daquele contrato. Tudo bem. Eu depois não participei no Executivo de 2016-2021 e quando foi em 2021 que eu regressei à Câmara Municipal, logo que pude, acionei o Tribunal Arbitral para que as Águas do Sado, a concessionária, tivesse de pagar aquilo que é a responsabilidade do interesse público à Câmara Municipal de Setúbal. Estão em causa, o Tribunal Arbitral está a decorrer, estão em causa dezenas de milhões de euros à Câmara Municipal. E eu estou convencido que a Câmara Municipal vai sair vencedora neste contrato ou neste Tribunal Arbitral. É assim que aconteceu com a Comenda. Eu entendo que há um direito público das populações de Setúbal a utilizar o Parque da Comenda. Fiz tudo o que esteve ao nosso alcance para poder garantir isso. Hoje o parque está lá. O processo não está terminado no seu conjunto, porque há outros processos, mas aquele está lá garantido. E, portanto, a defesa do interesse público. A justiça é fundamental. Diz para dizer o quê? O caso da travessia do Sado é um atentado ao interesse público. Estamos a falar há um Troia. contrato, sim, o da travessia do Sado, da ligação de Setúbal-Troia e Troia-Setúbal, não é óbvio. Portanto, a travessia do Sado. Eu considero que é um atentado ao interesse público. Mas é verdade que fomos nós que levantámos a questão agora, não é, de chamar a atenção para esta situação que não podia acontecer e que aquele contrato tem de terminar. E foi nesse sentido que, em conjunto com os presidentes das câmaras de Alcácer e de Grândola, nós fomos aos ministérios e a quem tinha a tutela, no caso, porque o contrato é com a APSS e a tutela da APSS era o Ministério das Infraestruturas. E fomos lá. Falar da integração no passo navegante da travessia ou não é? Para nós, a questão, em primeiro lugar, era acabar com aquele contrato. Então, deixe-me guardar... Mas eu já chego lá à sua questão. É só para dizer que quando está em causa o interesse público, eu acho que tem demonstrado, não é, que não tem dúvidas nenhumas em atuar e em tomar decisões e medidas. E, portanto, relativamente à travessia do Sado, está em causa o interesse público, desenvolvemos estas iniciativas e, para nós, é fundamental acabar com aquele contrato. Depois a integração no passo social, etc. Mas o caso, por exemplo, da Amarsul. A Amarsul é um atentado que está a fazer sobre os municípios.
ao exigir um crescimento anual de tarifas que são incomportáveis para a gestão municipal. Eu tenho feito publicamente tomado as várias posições, tenho intervido no Congresso Nacional da Associação de Municípios, com apoio de muitos municípios que reconhecem e, portanto, nós consideramos que quando está em causa o interesse público, nós devemos levar até às últimas consequências. Sobre isso, que não haja dúvida nenhuma. Relativamente ao contrato. Do estacionamento tarifado. Isso é para chegar aí, para dizer que nós estamos a avaliar o contrato e, sobretudo, a atuação da empresa no cumprimento do contrato. E, como eu digo, é um contrato pesado e que, em primeiro lugar, eu tenho de defender os interesses da Câmara Municipal no contrato. Um contrato é um conjunto de compromissos e, portanto, eu tenho de salvaguardar o interesse da Câmara Municipal nesse contrato. Quando terminar essa avaliação e que chego à conclusão de que terminou, tomaremos essa decisão. Ou seja, isto para dizer isso é uma garantia que fica de que nós estamos a acompanhar, nós estamos a avaliar e que quando chegar à altura, se não estiver a ser cumprido o interesse público, naturalmente que teremos de tomar essa decisão. Ou seja, resumindo, o que está a dizer é que vai ser intransigente na defesa dos superiores interesses do município de Setúbal. Sem dúvida nenhuma. No que diz respeito ao estacionamento tarifado. No que diz respeito ao estacionamento tarifado. Cujo contrato continua a ser analisado pela autarquia. Acompanhado de muito perto e portanto, do cumprimento do contrato. Está a ser feito, até que ponto é que está a ser feito, das notificações, das chamadas de atenção ao próprio operador, no sentido do que o contrato seja cumprido. E quando chegarmos à altura de salvaguardados os interesses no contrato da Câmara Municipal de Setúbal, nós tomaremos uma decisão. Vamos lá então à travessia para Troia, por isso é que eu tentava há pouco... Mas era só para dar aqui a ideia, de facto. Porque tivemos parece que temos às vezes os decisores políticos a defenderem uma coisa deste lado da margem do Tejo, e outra coisa quando atravessam essa margem e se sentam no Parlamento. O PS defende que não acompanhou a proposta para a inclusão da travessia para Troia no passe navegante, por esta proposta apenas beneficiar as populações de Setúbal e não a totalidade das populações, nomeadamente dos concelhos do litoral alentejano, não são abrangidos pelo passe navegante, que está circunscrita à área metropolitana de Lisboa, quando também tem direito a esse acesso. Foi esta a justificação apresentada. E aquilo que eu quero saber é qual é a leitura que o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, até porque participou nessa mini-cimeira, vamos chamar-lhe assim, com a tutela, com os seus homólogos do litoral alentejano, sobre este problema. Qual é a sua visão sobre esta situação e sobre esta posição do Partido Socialista? Em primeiro lugar, o que eu quero dizer é o seguinte: desde 2006 que aquele contrato existe e que penaliza desde essa altura os municípios de Setúbal e também os municípios do litoral alentejano e penaliza o desenvolvimento regional. E a questão é esta: todos os governos que passaram desde essa altura, o que é que fizeram para resolver este problema? E o que eu digo é que é uma questão de interesse público. Não fizeram nada. Passaram os primeiros 10 anos, foi renovado o contrato está aí. É um contrato que é penalizador do interesse público. Qualquer membro do governo deveria ter tomado uma iniciativa no sentido de acabar com aquele contrato. Não o fizeram. E agora, quando nós lá fomos colocar a questão ao governo, o governo disse: é um contrato único, não há mais nenhum em Portugal, é uma situação que temos de acabar, não faz sentido nenhum, aquilo não é um contrato de interesse público. Não está em causa o interesse público. Aquilo é um contrato, como a gente diz na gíria, é um contrato leonino, não é? E, portanto, há que tomar decisões sobre isso. Quem é que tem de tomar essas decisões? É a tutela de quem tem aquele contrato. O contrato foi subscrito pela APSS. Quem é que tem a tutela no Estado que
tem a responsabilidade dos transportes, da mobilidade em geral? Quem é que tem a responsabilidade? É o Estado, é o Governo que estiver na altura, não é? Que tem de assumir essa responsabilidade. Acabar com o contrato. E, naturalmente, acabar com o contrato tem consequências. Mas há que assumi-las. Porque assumir essas consequências, naturalmente, assumindo também os erros que foram cometidos, mas, em primeiro lugar, é terminar com este contrato porque ele penaliza o interesse público. Qualquer governo tem por obrigação de fazer tudo o que esteja ao seu alcance para defender o interesse público. E, portanto, esta é para nós a primeira questão. Depois, se o passe é integrado no passe navegante, se a travessia é integrada no passe navegante, ou se há uma outra solução, se pode ser uma empresa, por exemplo, das que operam no Tejo, que venham operar aqui, e, portanto, encontrar uma solução. Não é? Que seja uma solução em que haja uma operação de mobilidade, não é? Na região, que garanta o desenvolvimento da região, a mobilidade das pessoas e que sirva o interesse público, que seja um contrato público para a travessia do Sado. É essa para nós a grande questão. A forma de o fazer, naturalmente que a área metropolitana, eu tive a oportunidade também de falar com a senhora Presidente da área metropolitana, tive a oportunidade de falar com a administração dos transportes metropolitanos, da empresa de transportes metropolitanos, e portanto falei com o senhor Presidente da APSS, não é? E portanto foi neste diálogo todo que nós chegámos à conclusão que aquele contrato tem de terminar. É a primeira coisa que tem de acontecer. A alternativa que se encontra neste quadro, qual é a alternativa? O passe navegante é suportado pelas autarquias, uma parte, e a outra parte é suportada pelo Estado. Não é? Porque é um serviço público e, portanto, cabe ao Estado ter aí uma comparticipação. O Estado tem de acabar com aquele contrato, que encontre a melhor forma de resolver esse assunto e de garantir que a travessia do Sado seja uma travessia que sirva os interesses das populações ribeirinhas do Sado, pelo menos essas, não é? É isso que está aqui em causa. Naturalmente que quando nós queremos chutar para o lado ou chutar para canto, arranjamos sempre uma forma de dizer, que servia aos interesses dos tubalenses, mas não servia aos interesses do outro lado, etc. É uma forma de estar para canto, como nós na gíria costumamos dizer. E, portanto, sobre isto, eu, enquanto Presidente da Câmara, não posso fazer esse tipo de frases que são muito interessantes, mas que na prática não resolvem problemas. Os autarcas, de uma maneira geral, são pessoas que atuam e são muito pragmáticos. É a minha forma também de estar e que eu aprendi exatamente ao longo destes anos todos que estou na administração pública. Há pouco falámos nas águas do Sado, ainda temos aqui alguns minutos, vamos tentar... vou apelar à sua capacidade de síntese, mas penso que ainda teremos tempo para que me faça um balanço à gestão pública da água, que foi adotada pelo município, se assim posso dizer, há um ano, cumpriu-se um ano, julgo eu, que a gestão da água está ao serviço da autarquia. Que balanço faz? E depois também um balanço ao serviço da Carris Metropolitana, embora uma coisa não tenha nada a ver com outra, mas são dois balanços sobre dois serviços muito importantes para as nossas populações. Bom, relativamente à água, esta transferência em 2022 da concessionária para o município, como sabe, havia algum desentendimento entre a empresa e no que diz respeito à transferência das responsabilidades para o município e, naturalmente, que o município teve de fazer aqui um forcing no sentido de garantir que a partir do dia 18 de dezembro estava em condições de assumir, não é, as responsabilidades e a complexidade, não é, da gestão das águas e do saneamento. Não foi fácil, mas o que é que nós fizemos há pouco tempo, uma iniciativa em que envolvemos os trabalhadores e em que, portanto, de assinalar a passagem do primeiro ano da gestão das águas. É naturalmente um balanço muito positivo.
Não é? É um balanço muito positivo e que progressivamente irá dando os frutos, não é? Porque é preciso estruturar agora os serviços municipalizados, dar-lhe capacidade financeira, não é? Porque partiu praticamente do zero, não é? Dar-lhe capacidade financeira para fazer os investimentos que são necessários fazer e portanto, naturalmente canalizando pelo menos a parte dos lucros da empresa privada para o investimento público. Nós assumimos o compromisso de baixar a fatura da água. E, de facto, em média, a fatura da água baixou 20% relativamente àquilo que era praticado pelas Águas do Sado. E, portanto, cumprimos aquilo que prometemos, não é? E, portanto, vamos fazendo este caminho sempre com a preocupação de criar melhores condições para o acesso a este bem precioso e fundamental à vida. Agora, temos na fatura da água, e essa que é uma questão importante, é que normalmente nós perguntamos, sim senhora, baixou a fatura da água, mas a água até não era aquilo que mais penalizador. A questão da recolha dos resíduos. O que se trata que é mais penalizador é a questão dos resíduos. E isso é, de facto, verdade. E é isso que nós contestamos, e que eu tenho dito, que a Amarsul era uma empresa pública, de capitais públicos, e passou a ser uma empresa privada. Teve uma moção aprovada no Congresso da Associação Nacional dos Municípios. Daí para cá, o que é que avançou? Não, é necessário continuar esta luta, naturalmente, e os municípios têm de se associar e levar a que o Estado, os governos, não é, tomem a decisão de voltar a Amarsul ter capitais públicos. Aquilo que se passa é uma vergonha. É uma vergonha. Eu vou só dar um exemplo, não é? Nós, em 2023, temos faturas no valor de 3.800.000 euros para pagar à Amarsul para deposição de resíduos no aterro da Amarsul. 3.800.000. Em 2024, que é onde estamos a ver, em janeiro, aumentou a tarifa 27%. O que significa que em 2024 nós teremos de pagar faturas à Amarsul, estimativa, dão mais 6 milhões de euros. E em 2025, se continuarmos com este aumento, não é, isto passará para os 7 milhões. Isto significa, no final do mandato, não é, saída do orçamento da Câmara Municipal, não é, de valores superiores, muito superiores a 20 milhões de euros. E em que as câmaras estão obrigadas a refletir isso no bolso dos contribuintes. O problema é que as câmaras não fazem isso porque, de facto, se as câmaras municipais fizessem reproduzir isso na fatura e, portanto, sobre os contribuintes, naturalmente que isto se calhar já tinha dado problemas maiores, não é? Agora, as câmaras municipais procuram sempre acomodar dentro do possível do seu orçamento para não penalizar tanto os contribuintes. Nós tivemos um aumento este ano, que foi aprovado na Câmara Municipal, de 15%, não é? Da tarifa, não é? Ora bom, quando em 2022 a Amarsul aumentou 39% da tarifa a pagar pelas câmaras municipais e agora em janeiro de 2024 aumentou mais 27%. E por isso é que eu digo, os orçamentos das câmaras municipais não vão aguentar isto por muito mais tempo. E portanto é necessário tomar medidas na defesa do interesse público. Lá está. Não é? E esta é que é a grande questão. E é muito importante saber que aquilo que depende da Câmara Municipal, no caso da Câmara Municipal de Setúbal, no que diz respeito à água e saneamento, nós mantemos aquilo que foi o compromisso assumido. E baixou a tarifa relativamente ao que existia, em média, 20%. Naturalmente que há as atualizações todos os anos, porque os custos dos materiais e portanto, da energia, etc., sobem todos os anos e, portanto, há que fazer aqui uma atualização. Mas o diferencial dos 20% vai-se manter e se um dia houver condições para até baixar esse valor, nós faloemos, em benefício, naturalmente, dos nossos municípios. Esta é que é a nossa forma de estar e, naturalmente, a nossa
nossa responsabilidade de estar na política e no poder local. A outra questão... Relativamente à Carris Metropolitana e a um balanço a este serviço. Os municípios da área metropolitana de Lisboa, sabendo da situação tão difícil que se vivia na mobilidade dos trabalhadores na área metropolitana de Lisboa, tomou a iniciativa já em 2019 de reduzir significativamente o valor dos passos e criando apenas o passo metropolitano. E, portanto, isso reduziu o orçamento das famílias entre 100 e 200 euros por mês. Não é? Isto é profundamente significativo, sobretudo nas famílias que têm orçamentos mais limitados, não é? E depois, a seguir, o que é que a área metropolitana tomou? Os municípios que fazem parte da área metropolitana tomou a iniciativa de lançar concursos públicos, não é? Criou uma empresa pública metropolitana e essa empresa lançar concursos públicos para que, de facto, pudesse haver melhores transportes na área metropolitana. E o caso de Setúbal, em concreto, nós assumimos essa responsabilidade também em junho de 2022. Foi um desastre, não é? Como todos... O início foi um desastre. Foi um desastre. Felizmente evoluiu e agora está satisfeito ou não? Não, progressivamente as coisas têm evoluído, estabilizaram e nós estamos ainda hoje, não é? A afinar com a empresa a melhoria dos circuitos, a corresponder às necessidades das pessoas, nos horários, nos circuitos e nós estamos a trabalhar nisso. Isso vai-se fazendo progressivamente, não é? Mas eu acho que termos transportes públicos novos e mais, a Câmara Municipal de Setúbal fez uma outra coisa, é que baixou em 10 euros o valor do passe municipal, ou seja, como incentivo para que as pessoas optem por utilizar o transporte público. E a oferta cresceu, o que coloca novos desafios à operadora. É claro. Sim, tem crescido bastante. Naturalmente que isso se repercute, pela contribuição que a Câmara Municipal vai ter de pagar por esse facto, não é? Mas nós pensamos que esta evolução é progressiva, estamos muito satisfeitos, há ainda um caminho a percorrer, naturalmente, mas, portanto, vamos no bom caminho, até porque os autocarros também são autocarros cada vez mais amigos do ambiente. Temos autocarros elétricos, temos autocarros a gás, aumentaram significativamente. Por exemplo, os autocarros que vão para a praia, não é? Já não são autocarros a gasóleo. São amigos do ambiente. São mais amigos do ambiente. Para terminar, está disponível para se recandidatar à Câmara Municipal se for convidado pela CDU? Espera vir a seu? Eu assumi um compromisso que era fazer este mandato. Vamos ver o que é que vai acontecer. Naturalmente que dentro das minhas possibilidades, como sempre tem acontecido ao longo da minha vida, eu estou sempre disponível para ajudar onde for necessário. Essa é a minha disponibilidade. Naturalmente que tem a ver também com as minhas capacidades e portanto, isso está sempre essa possibilidade, mas eu acho que há sempre a possibilidade de trazer mais gente para o poder local e gente com mais força, mais jovem, não é? No sentido de poder desenvolver um trabalho que vá sempre de encontro àquilo que são as expectativas das pessoas. E quando nós estamos a comemorar os 50 anos da Revolução de Abril, é de facto a maior referência e as comemorações destes 50 anos é a maior coisa que nós podemos fazer no sentido de reavivar memória e podermos continuar nesta senda da esperança de uma vida melhor para todos. Vêm aí as legislativas também, o que é que espera? Em termos de resultados, quando temos esta luta entre bloco à esquerda, bloco à direita... Em primeiro lugar, eu espero que a CDU tenha mais eleitos na Assembleia da República para poder, naturalmente, defender lá na Assembleia da República também aquilo que são os valores de Abril. Isso é o que eu acho. Relativamente a essa composição, eu espero que os portugueses, e neste caso os setubalenses e os azeitonenses, reflitam sobre propostas populistas dos extremos, designadamente da extrema-direita, e que não vão naquela conversa de que são todos iguais.
há partidos e forças políticas que são diferentes e têm dado provas disso. Eu espero que essa reflexão seja possível e que os resultados sejam resultados no aprofundamento da democracia portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente André Martins, que fecha hoje o diagnóstico municipal levado a efeito sobre Setúbal. Regressaremos na próxima semana com o início do diagnóstico ao Executivo Municipal de Sesimbra. Até lá, tenha uma ótima semana. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta.